Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23. Vamos ler dos versos 39 ao 43. Versos 39 ao 43, diz assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor, Pai, venha até aos nossos corações e nos quebrante e nos abra, Senhor, para ouvir a Tua voz e aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar e que o Senhor molde nossos corações para que saiamos daqui hoje um pouquinho mais parecidos com Teu Filho. Em nome de Cristo oramos. Amém. Irmãos, as últimas palavras de um homem, elas são dignas de atenção. As últimas palavras de alguém quando está prestes a morrer. Antes de morrer, o matemático e físico e também cristão, irmão nosso em Cristo, Isaac Newton, disse as seguintes palavras: Não sei como pareço aos olhos do mundo, mas eu mesmo vejo-me como um pobre garoto que brincava na praia e se divertia em encontrar uma pedrinha mais lisa uma vez por outra, ou uma concha mais bonita do que de costume, enquanto o grande oceano da verdade se estendia totalmente inexplorado diante de mim. Isaac Newton, ele além de ser cristão, físico, ele era astrônomo, ele observava as estrelas, observava as constelações, o céu, e conforme ele contemplava a criação, ele caía de joelhos e orava ao Senhor, por ele perceber a pequenez dele e a grandeza de Deus. E antes de morrer, essas são as palavras dele. Palavras que mostram que no momento da sua morte, são palavras verdadeiras, em que ele morreu, reconhecendo a imensidão da verdade que ele não descobriu, apesar dele ter sido um homem que influenciou e influencia as nossas vidas, por tantas descobertas que ele fez e as leis de Deus que ele descobriu, mas que no final da sua vida ele mostra que ele percebeu, que ele viu o quanto ele não conhecia, mas que naquele momento da sua morte, ele por ser cristão, quando ele encontrasse com o Senhor, ele teria contato com a verdade, aquela imensidão que ele não conheceu. E o texto que nós lemos mostram as últimas, ou provavelmente as últimas palavras de um homem que estava verdadeiramente arrependido, aquele ladrão na cruz. Ele estava morrendo, era um bandido, mas ele estava arrependido. Ele faz um pedido ao Senhor que, numa situação física semelhante à dele, mas soberano, mesmo sobre aquela cruz, demonstrou grande poder e misericórdia. Qual foi o contexto daquela situação, para a gente entender melhor o texto? Segundo a profecia de Isaías, o servo sofredor seria contado com os transgressores. No capítulo 53, verso 12 do livro de Isaías.
E aquela profecia se cumpriu quando Jesus foi crucificado entre dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. A enciclopédia histórico-teológica da Igreja Cristã, da Vida Nova, diz que geralmente a crucificação, ela era reservada aos escravos, aos desertores militares, aos traidores, mas também aos piores tipos de criminosos dos níveis mais baixos da sociedade. O termo grego usado para designar esses criminosos significava aqueles que usam de violência para roubar abertamente. Eram homens capazes de fazer um ataque violento tal qual o descrito por Jesus na parábola do bom samaritano, cuja vítima teve todos os pertences roubados e sofreu tantos ferimentos que ela ficou, como diz o evangelista Mateus, ele ficou semi-morto na estrada. Jogado na estrada que era mais frequentada, a estrada que ia de Jerusalém para Jericó. O historiador Daniel Hobbes diz que, seguindo mais adiante nessa estrada, quando você chegava ao deserto, você encontrava, emboscavam-se bandidos inteiros de pastores desempregados, mendigos decididos a tudo, mercenários ociosos e escravos fugidos. Ali tinham bandidos tão perversos que o historiador Flávio Joséfo chega a dizer que, se não tiverem a quem roubar, eles roubavam uns aos outros. Foi entre homens como estes que Jesus foi crucificado. Que Jesus, o doador da vida e a quem tudo pertence, foi crucificado no Calvário. E o nome Calvário, ele vem do latim e significa caveira. No grego, ele dá origem à nossa palavra crânio. Essa palavra, o Calvário, ela não é explicada no Novo Testamento. Por que se chamava Calvário aquele lugar? Muitos acreditam que é por causa do formato do lugar, que ele parecia uma caveira, tinha aparência de caveira. Mas como não se sabe o lugar exato ao certo, ainda se tem dúvidas sobre o lugar da crucificação, é possível também que esse nome seja por causa do caráter repugnante das execuções que eram feitas naquele lugar. Era cerca de 9 horas da manhã. Jesus, aquele que não tinha pecado, tinha sido julgado de madrugada na casa do sumo sacerdote, no sinédrio, e acusado de crimes que não havia cometido. Foi blasfemado, escarnecido e julgado outras vezes perante Pilatos e Herodes. Foi açoitado e por algum tempo carregou a sua cruz, não suportando mais o peso devido à fraqueza provocada pelos ferimentos e ao cansaço. Era chegada a hora da sua crucificação. E o texto diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, Deus é soberano. Isso fica nítido quando nós lemos esse texto. Os dois bandidos crucificados por causa de seus crimes que haviam cometido estão agora diante do Salvador, no momento mais singular da história da humanidade, quando o próprio Deus redime o seu povo, resgatando pecadores da morte eterna. Ambos eram pecadores ímpios que necessitavam de arrependimento. Ambos veem tudo e ouvem tudo o que acontece no Calvário. Ambos estão igualmente próximos de Cristo. Ambos leem a placa que descreveu o Senhor como Rei dos Judeus. Ambos ouvem o Senhor interceder por aqueles que o pregaram no madeiro. Mas um se arrepende de seus pecados, acredita e clama a Jesus por misericórdia, enquanto o outro continua impenitente. Como por toda a sua vida viveu, assim morrerá. Meus irmãos, como pode acontecer que, nas mesmas circunstâncias, ouvindo o mesmo sermão, um homem se arrepende de seus pecados e converte-se a Cristo, enquanto o outro permanece morto em seus delitos e pecados? Porque dois pecadores ouvem uma mesma pregação, um com diferença,
enquanto o outro é motivado a orar a Cristo. Porque o mesmo evangelho foi ocultado para um homem e revelado para outro. Meus irmãos, nós não temos a capacidade para responder tais questões, além de dizer que foi assim do agrado do Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, disse nosso Senhor Jesus. É inegável dizer que não foi assim que aconteceu. Isso deve nos ensinar humildade. Diante disso, só nos resta dizer: sim, ó Pai, porque foi assim do teu agrado. Porque, como diz a canção, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Nós aprendemos também, meus irmãos, com este texto, que é a graça e somente a graça que salva. Os dois ladrões estão na cruz, e entre eles o Rei dos Reis, também crucificado. Um deles está imitando os líderes religiosos, zombando e blasfemando de Jesus, enquanto o outro talvez esteja pensando que se aquele homem é mesmo Cristo, poderá salvá-lo de seus próprios pecados. Contra os líderes religiosos que zombavam e contra a influência do seu amigo, o ladrão na cruz, arrependido, repreende aquele antigo parceiro de crime, provavelmente, e crê que Jesus é o Cordeiro de Deus, que não tem pecado. Porque ele afirma: mas este nenhum mal fez. Que coragem, meus irmãos, de ir contra aqueles homens que zombavam a Cristo e contra a influência do seu próprio amigo. E que fé! Olha a fé que brota no coração daquele homem. Porque ele está crendo num rei e ele afirma que ele é um rei, porque ele diz: quando vieres no teu reino. Então ele crê que aquele homem é o rei e é Senhor. Que fé para crer num homem que está ao lado dele, crucificado, morrendo. Somente Deus pode fazer algo assim no coração humano. Diante de todas as evidências, aquele homem está morrendo, pessoas zombando ao redor, mas ele acredita que aquele homem é Senhor, que aquele homem é rei e que pode salvá-lo. Que fé, meus irmãos. Mas o que fez ele para merecer a salvação? Teve ele uma vida honrosa e, sobretudo, sem pecado? Preso à cruz, quais obras ele poderia fazer para ser salvo? Poderia ele descer da cruz e, à semelhança de Zaqueu, devolver tudo quanto havia roubado? Poderia ele cuidar das feridas da quem ele agrediu? Poderia ele dar vida àqueles a quem ele possa ter assassinado? Ele estava de mãos e pés atados, crucificado no madeiro. Ele nada podia fazer, nenhuma obra. Sabe por quê? Ele foi salvo? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo em carta aos Efésios. Esse homem foi salvo pela graça e somente por ela. Ele nada podia fazer para obter a salvação, mas o Salvador lhe deu esse presente. Por isso, talvez, John Riley escreveu que ninguém recebeu uma tão completa segurança no perdão de seus pecados quanto aquele homem. Mas aprendemos também a necessidade de arrependimento para a salvação. Muita gente se prende ao fato de que ele foi salvo na hora da morte, mas esquece de que o texto dá evidências de que ele foi arrependido, de que ele se arrependeu verdadeiramente. E isto é um pré-requisito para a salvação. Salvação não é uma obra humana, salvação é uma obra divina. Salvação não é uma obra que eu posso fazer quando eu repito uma oração de alguém. Mas salvação é uma obra que Deus faz quando Ele, com a sua palavra, que é uma flecha mais penetrante que dois gumes, uma espada de dois gumes, e entra no mais íntimo do coração humano, onde só Ele pode ir e regenera aquele coração de pedra daquele homem destinado à condenação eterna para a luz.
Vamos ver as evidências de que o ladrão se arrependeu. Primeiro, ele repreendeu o outro bandido. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Os dois assaltantes estão crucificados e entre eles o Senhor dos Senhores. Um deles blasfema contra o mestre, mas o outro, preocupado com este ultraje, o repreende. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Irmãos, ninguém que é salvo por Jesus fica indiferente quando os zombadores escarnecem do nosso Senhor. Mesmo quando não é possível fazer nada, calados, há um incômodo no nosso íntimo por estarem zombando do amado de nossas almas. Porque se ele é o amado de nossas almas, um ultraje como esse deve nos incomodar, se nós somos verdadeiros cristãos. Se alguém zombasse de minha esposa, com certeza eu ficaria muito incomodado. Ele não é o esposo da sua amada igreja? Deve gerar em nós um incômodo, sim. No mínimo, um incômodo por estarem zombando do amado de nossas almas. E essa foi a primeira evidência de que aquele homem a vida tinha sido arrependido. Ele não estava indiferente ao fato de que Cristo estava sendo ultrajado. Ele estava preso numa cruz, aquele ladrão. Imaginem a dor que ele estava sentindo. Apesar daquela dor que ele estava sentindo, mesmo com aquela dor, ele se incomoda e repreende o ladrão. Porque talvez naquele momento o que mais o incomodou não foi a dor da cruz, mas a zombaria daquele em quem ele já estava acreditando. A segunda evidência é o reconhecimento de seu próprio pecado. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ao reconhecer que era pecador e merecedor da morte, mesmo sendo revelado a ele que Cristo era o Rei e que tinha poder para salvar, ele não esperou ser salvo da morte. O outro ladrão zombou e pediu salvação para ambos, zombando, mas talvez ainda esperando que se houvesse ainda a possibilidade dele ser salvo daquela morte, de ser livre da cruz, quem sabe? Mas o arrependido não. Ele sabia que se ele e Cristo fossem libertos da cruz e da morte física, ele não seria liberto da sua condenação eterna. O reconhecimento do seu próprio pecado. Toda pessoa verdadeiramente arrependida reconhece os seus próprios pecados. E essa foi a segunda evidência de que aquele ladrão na cruz ele estava verdadeiramente arrependido. A terceira evidência é a confissão sobre o Cordeiro Imaculado. Mas este, Cristo, nenhum mal fez. Ele reconhece que Cristo era o Cordeiro perfeito, aquele que não tinha nenhuma mancha, aquele que viveu uma vida perfeita para que o sacrifício, naquele momento que ele estava sendo crucificado, pudesse ser aceito por Deus. E aquele bandido entendeu isso. Ele reconheceu que Cristo era o Cordeiro perfeito. A quarta evidência de que aquele homem estava verdadeiramente arrependido. A fé no poder e a vontade de Cristo para salvá-lo. Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele se volta para alguém que está como ele, morrendo numa cruz, e reconhece que Cristo é Senhor, porque atribui a ele um reino. Só quem pode ter um reino é um Senhor. Senão, ele não tem reino, senão ele não é rei. Então ele acredita que Cristo tem poder para salvá-lo. E apela à misericórdia, à disposição de Cristo para salvá-lo. Cristo está disponível hoje para salvar e para perdoar, irmãos. A quinta evidência, ele ora a Cristo. Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele clama a Jesus para que pensasse na sua alma. Porque quando viesse o reino de Deus, o reino de Jesus,
ele já teria sido sepultado há muito tempo, ou nem teria sido sepultado, como acontecia com muitos daqueles que eram crucificados, ficavam a relentos e eram comida de bicho. E a última evidência é a sua humildade. Ele ora: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O ladrão não pediu algo grandioso. Ele está ao lado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, crucificado, mas soberano. Mas ele se pede apenas que o Senhor se lembrasse dele e no futuro, apesar da dor presente que ele está sentindo naquele momento. Como disse Tiago, o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. E o Senhor deu graça àquele ladrão naquele momento. Apesar do pouco tempo para apresentar as evidências de sua conversão, o tempo que ele teve foi suficiente e confirmado pelas palavras de segurança de Cristo. Devemos ter cuidado, irmãos, com falsas conversões. Ninguém pode fazer isso um cristão. Ninguém pode fazer isso um cristão. Só Deus faz cristão. Mediante arrependimento e fé em Cristo Jesus. A confiança que Cristo pode perdoar os seus pecados. A confiança de que Cristo morreu na cruz por você, para te libertar de você mesmo. Porque são os nossos próprios pecados que nos fazem separação entre nós e Deus. Além da necessidade de arrependimento, aprendemos também uma outra coisa, que é sobre o poder de Cristo para salvar. Ah, meus irmãos, Cristo é poderoso para salvar. Hebreus 7:25 diz que Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. A Bíblia não diz que ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, desde que alguma coisa, com alguma condição, desde que não tenham cometido um assassinato, desde que não tenham assaltado alguém. Há perdão para o pior dos pecadores, para o mais rejeitado e abjeto dos homens vivos. O momento em que o ladrão foi salvo foi o momento mais difícil na vida do nosso Senhor. Nosso Senhor, agonizando enquanto estava pendurado na cruz, moído pelos nossos pecados e pelos açoites, ele ouviu a súplica do ladrão. Um ladrão dos quais o seu pecado era o motivo de Cristo estar pregado na cruz. Um dos motivos pelo qual Cristo está pregado na cruz é por causa daquele homem que está ao lado dele, fazendo aquela oração a ele. E Cristo ainda está, além desse sofrimento da cruz, ele está sofrendo a mais terrível das dores, que é a ausência de Deus naquele momento, por causa dos nossos pecados. Para que um dia, como hoje, os nossos pecados não fizessem mais separação entre nós e Deus. E Cristo, apesar de tudo isso, respondeu, dando-lhe vida após a morte. Irmãos, Cristo é poderoso para salvar. Cristo salva o pior dos pecadores. Aquele a que a gente olha na televisão e pensa, com a nossa justiça própria, que merecia a morte. Cristo é poderoso para salvar até aqueles, como salvou a nós um dia. E aprendemos também, irmãos, uma palavra maravilhosa, que a morte não é o fim. Ele ora: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão pede algum tipo de ajuda para Cristo para o futuro, mas Jesus sentencia: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, comigo. Eu fico imaginando o que não aconteceu no coração daquele homem, que não tinha esperança. Um homem que viveu uma vida à margem da sociedade.
um marginal que agrediu pessoas para roubar, que possivelmente pode ter matado pessoas também para roubar. Um homem que não era digno de nada, como nós, por nossos pecados, porque transgredimos a lei. Se transgredimos um só ponto da lei, somos transgressores de toda a lei. E aquele homem, naquele momento de dor e angústia por estar pregado naquela cruz, aquele ladrão que podia de repente parar e olhar para trás na sua vida e pensar: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu não fiz nada. Nada de que fosse digno. Nada de que eu pudesse ter algum mérito. E ele ouve as palavras de segurança, as palavras de mais segurança que alguém poderia ter ouvido na face da terra, aquele homem ouviu. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu imagino, meus irmãos, que naquele momento ele deve ter até esquecido por um pouco a dor da cruz, porque ele sentiu tremenda paz em seu íntimo. A segurança do próprio Deus de estar afirmando para ele de que naquele mesmo dia estaria com Cristo no paraíso. Amados, no exato momento da morte do cristão, ele está com Cristo no paraíso. Não tem um intervalo, não tem um suspense, não tem um período de dúvida, não existe um período, um suposto purgatório, não existe. Quando o servo de Deus morre no Senhor, naquele exato momento, ele está no seio de Abraão, com Cristo, nos braços do Pai. Que coisa maravilhosa. Não precisamos, irmãos, ficar tristes como aqueles que não têm esperança. Como nós devemos reagir, irmãos, a tão gloriosas verdades que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã? Primeiro, a primeira aplicação, vamos nos esvaziar de nossa justiça própria. Quem somos nós, irmãos, para acharmos quem pode ou não ser salvo? O mais cruel dos bandidos, que seria apedrejado pelas mãos dos justos, pode ser perdoado por Deus. Isso não quer dizer que ele deve ser perdoado na lei dos homens. Ele deve cumprir sua pena, como o malfeitor perdoado reconheceu e foi morto por isso. Mas qualquer um pode ser perdoado por Deus. E uma vez perdoado, torna-se nosso irmão. Já pensou em convidar alguém para a igreja que você gostaria que fosse salvo? Ok. Mas você também já pensou em alguma vez, ou deixou de pensar em convidar alguém para a igreja porque você não gosta dessa pessoa? Pior, já pensou em não convidá-la porque você acha que ela não merece? Porque você acha que de repente aquela pessoa é tão ruim que não tem jeito para ela? O Senhor tem poder para salvar o pior dos pecadores. Não salvemos quem pode ser salvo, quem será salvo. A nossa incumbência é pregar. Seja um grande pecador aos nossos olhos ou um pequeno pecador. Porque, na verdade, todos nós somos grandes pecadores, porque transgredimos a santidade do Senhor. Aprendemos também que devemos ser mais humildes e mais gratos. Como ladrão na cruz, nenhum de nós pode ser salvo por nós mesmos, porque todos transgredimos a lei de Deus e merecemos a condenação eterna. O que ele viu em você para te escolher? Se você não merece, ele te salvou, você não pode ser arrogante, mas humilde e grato, porque nada nós podemos dar em troca, até porque tudo que nós temos é dele, inclusive a nossa própria vida. E se nós somos salvos, hoje nós temos um grande valor, porque nós fomos remidos e lavados pelo precioso sangue de Cristo. É o valor do sangue de Cristo
que está em nós que nos atribui valor. Não nós mesmos, em si mesmos, nós não. Então devemos, irmãos, ser mais humildes e mais gratos. Tenha esperança, porque a morte não é o fim. Não devemos, irmãos, nos entristecer como os nossos irmãos que faleceram no Senhor, como aqueles que não têm esperança. É óbvio que nós nos entristecemos e devemos ter um período assim de luto, mas nós não nos entristecemos como aqueles que não têm esperança. No exato momento da passagem desses nossos irmãos, eles foram recebidos nos portais da eternidade. Eles foram recebidos por Cristo, no paraíso, pelo nosso seu Salvador. Enquanto nós choramos no velório, eles estão se regozijando em alegria perfeita, sem dor nem sofrimento. Devemos nos recordar disso também, irmãos, ao olharmos para frente e contemplarmos a nossa própria morte. Se Cristo não nos buscar enquanto estivermos vivos, enfrentaremos o nosso último desafio, que na verdade, e glória a Deus por isso, já foi vencido por Cristo, que é a morte, a passagem para a vida eterna, no lar com o nosso Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador e nosso melhor amigo, aquele que preserva a nossa alma. Esperança, irmãos, tenham esperança, a morte não é o fim. E alegre-se, você foi salvo. De todos os milagres que podemos receber, podemos ter recebido ou venhamos a receber, o maior deles é a salvação da nossa alma. O salmista orou: restitui-me a alegria da tua salvação. Por que ele fez essa oração? Porque ele sabia, irmãos, que a nossa maior alegria deve ser a salvação, deve ser aquilo que Cristo fez por nós. O próprio Cristo, exortando os seus discípulos, quando eles estavam no momento em que eles experimentaram o poder de Deus para subjugar espíritos imundos com o poder do nome de Cristo, eles estavam tão alegres com aquilo, e Cristo joga um balde de água fria naquela alegria deles momentânea por estarem sujeitando espíritos à sua voz, e dá um ensino precioso. Ele disse: contudo, não vos alegreis porque se submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Alegrai-vos, irmãos. Precisamos nos alegrar por aquilo que Cristo fez na cruz. Muito mais do que por aquilo que o Senhor pode nos dar ou fazer por nós. Nos alegrar muito mais por quem é o Senhor das bênçãos do que pelas bênçãos do Senhor. Que nós possamos, irmãos, começar este ano pensando em nos saciarmos pela presença de Cristo, irmãos, não pelas dádivas que Ele nos dá. E uma última aplicação para aqueles que porventura não tiveram ainda um encontro com o Mestre, por aqueles que porventura ainda não foram feitos cristãos. Arrependa-se. Arrependa-se do seu pecado. Da mesma forma que dois pecadores estavam, um à direita e outro à esquerda de Jesus, o Rei dos Reis, todos estaremos diante dele um dia. Pecadores arrependidos à sua direita, como as ovelhas, e pecadores obstinados à sua esquerda, como os cabritos. Os que não se arrependerem irão para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele se separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E mais adiante, o mesmo Rei dos Reis, aquele que estava crucificado entre os dois ladrões, vai dizer: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O cordeiro que foi morto ressuscitou e voltará para buscar a sua amada igreja. Ele não voltará mais como servo sofredor. Não. Aí não. Ele voltará com estrondoso poder e glória. E todo olho verá. Não vai ser uma surpresa. As pessoas vão sumir. E simplesmente o que aconteceu. Não. Todo olho verá ele vindo com poder e grande glória sobre as nuvens. E ele verá como um justo juiz. Vamos ler todos juntos Mateus 25, será projetado aí. 25, dos versos 31 a 34. De pé, por favor. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, Tu és o soberano Deus, Criador de todas as coisas. Por causa da Tua misericórdia, nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua voz. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue, Senhor, sendo misericordioso, porque somos muito pecadores, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a Te agradar, a viver de modo digno do Evangelho, a agradar o Teu coração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e dê-nos coragem, Pai, para ir contra todo este sistema mundano, Senhor, que tenta nos afligir e nos aflige, Senhor, nos deixando triste muitas vezes, ó Pai, por causa da imensidão de pecados que está nesse mundo, esse sistema maléfico, maligno, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, e nos fortaleça, Pai, e quebranta os nossos corações, Senhor. Senhor, eu te peço que o Senhor nos faça mais humildes, Senhor, e nos transforme a imagem e semelhança de Teu Filho, Pai. Senhor, dá-nos mais amor pela Tua palavra, Senhor, porque era através dela que o Senhor pode nos santificar. É através dela e da oração que o Senhor nos santifica, Pai. Ajuda-nos, Senhor, e que este ano, Pai, nós possamos, Senhor, nos dedicar mais a Ti, Senhor. Nos dedicar mais, Senhor, a Te conhecer e Te amar mais, Senhor, porque é para isso que vale a vida, Senhor. Para Te conhecer, Senhor, e Te amar mais e mais. Não queremos, Senhor, passar este ano e no final do ano, Senhor, nos lamentarmos porque pouco foi o tempo que nós ficamos contigo, pouco foi o tempo, Senhor, que nós deixamos, Senhor, a Tua presença para aproveitar as bênçãos que o Senhor nos dá, Pai. Ajuda-nos, Senhor, e ser misericordiosos, Pai. Senhor, continua quebrantando os nossos corações, Senhor. E nos ajuda, Pai. Nós precisamos e carecemos de Ti, ó Deus. Senhor, se não for a Tua graça, Senhor, nós não seremos mais humildes, porque a inclinação natural do nosso coração é ir contra o Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai. Ajuda, Senhor, os meus irmãos e a mim. Ajuda, Senhor, a cada irmão que está aqui nessa igreja, meu Pai, com suas dificuldades peculiares, Senhor. Aqueles irmãos que estão lamentando, Senhor, a perda dos seus entes queridos, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, e aplica esta verdade, Senhor, de que a morte não é o fim, e nos dá esperança, Senhor. Que o Senhor seja a nossa esperança, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos Teus filhos darás. Nunca mudaste, Tu nunca
sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol